Estão a construir no subsolo, neste momento. Enquanto lê estas palavras, equipas de construção estão a escavar complexos enormes nas profundezas do subsolo, em locais que nunca lhe serão revelados. Bilionários estão a comprar silos de mísseis abandonados e a convertê-los em bunkers de sobrevivência de luxo. Empreiteiros da defesa estão a perfurar túneis através de cadeias montanhosas, utilizando tecnologia derivada de programas militares confidenciais. E funcionários do governo que sorriem e garantem que o 3i Atlas não representa nenhuma ameaça estão silenciosamente a realocar famílias para instalações seguras longe dos centros populacionais. Por quê? O que eles sabem que não estão nos contando? Siga o dinheiro. Sempre siga o dinheiro. Nos 18 meses desde que o 3i Atlas foi descoberto, os gastos com construção de instalações subterrâneas aumentaram 743%, de acordo com fontes do setor que falaram sob condição de anonimato. 743%. Empresas que fabricam portas à prova de explosão, sistemas de filtragem de ar, blindagem contra radiação, equipamentos de agricultura hidropônica, todas relatam vendas recordes. Os clientes? Empresas de fachada com fontes de financiamento impossíveis de rastrear. Agências governamentais que se recusam a especificar para que servem as instalações. Bilionários que de repente decidiram que precisam de bunkers pessoais capazes de sustentar a vida por décadas sem acesso à superfície. Isto não é aleatório, não é coincidência. É uma preparação coordenada para um evento que eles sabem que está a chegar. Um evento marcado para 19 de dezembro de 2025. O dia em que o 3i Atlas fará a sua aproximação mais próxima da Terra. O dia em que algo acontecerá que a elite global sabe desde que o objeto foi detectado pela primeira vez, mas que sistematicamente escondeu do público. Porque se as pessoas soubessem a verdade, se compreendessem o que realmente se aproxima do nosso planeta, a sociedade entraria em colapso antes mesmo do evento ocorrer. O pânico seria imediato, as infraestruturas entrariam em colapso. A civilização se destruiria. É melhor manter as massas ignorantes e calmas, enquanto aqueles com acesso a informações confidenciais se preparam para a sobrevivência. A linha do tempo revela o padrão. O 3i Atlas foi oficialmente descoberto em 1º de julho de 2025 pelo telescópio Atlas, no Chile. Descoberta oficial. Mas documentos vazados de uma fonte anônima dentro da comunidade de inteligência sugerem que o objeto foi realmente detectado 9 meses antes por sistemas secretos de vigilância espacial. 9 meses durante os quais os governos coordenaram sua resposta, desenvolveram planos de contingência e começaram a construção de infraestruturas de sobrevivência. 9 meses antes de anunciar a descoberta ao público, dando a si mesmos tempo para se preparar enquanto todos os outros permaneciam alheios. Por que o atraso? Porque a análise inicial os aterrorizou. Este não era um cometa se comportando como objetos naturais deveriam se comportar. A trajetória era perfeita demais. A composição era incomum demais. A velocidade era calculada com precisão demais. Relatórios confidenciais iniciais, de acordo com fontes que afirmam tê-los visto, concluíram que o 3i Atlas exibia características inconsistentes com a formação natural. Não era um cometa, não era um asteroide, era outra coisa. Algo construído, algo enviado para cá deliberadamente. E qualquer que seja a inteligência que o enviou, qualquer que seja a tecnologia que o impulsiona, representa capacidades muito além de qualquer coisa que a humanidade possua. A construção do bunker acelerou após 30 de outubro, quando o 3i Atlas atingiu o periélio e fez algo inesperado. Declarações oficiais alegaram comportamento rotineiro de cometa, liberação normal de gases, nada em comum. Mas observações confidenciais contavam uma história diferente. O objeto não apenas brilhou devido ao aquecimento solar, ele ativou-se. Sistemas que estavam inativos há bilhões de anos entraram em operação. Sinais de energia foram detectados, emissões eletromagnéticas inconsistentes com processos de plasma em torno de cometas naturais apareceram em dados que foram imediatamente classificados como confidenciais, e ocorreram correções de trajetória que não podiam ser explicadas pela liberação passiva de gases. O 3i Atlas mudou de rumo, ligeiramente, precisamente, deliberadamente, ajustando a sua trajetória para garantir o posicionamento ideal durante a aproximação de 19 de dezembro. Os especialistas chamam isso de o evento, com E maiúsculo.
Eles não especificam o que será o evento porque ninguém sabe ao certo, mas os preparativos revelam as expectativas. Os bunkers estão a ser abastecidos com suprimentos suficientes para 5 a 10 anos de isolamento. Não semanas, não meses, anos. Instalações médicas estão a ser instaladas no subsolo com capacidades que excedem a maioria dos hospitais da superfície. Equipamentos de comunicação, projetados para funcionar quando a infraestrutura da superfície falhar, estão a ser posicionados em locais reforçados. E talvez, o mais revelador, protocolos de diversidade genética estão a ser implementados. Vários indivíduos não relacionados por instalação para garantir que populações viáveis possam sobreviver ao isolamento de longo prazo. Estes não são preparativos para um impacto de asteroide. Se o 3I Atlas fosse colidir com a Terra, a trajetória mostraria isso. A mecânica orbital é precisa. Astrônomos em todo o mundo veriam a rota de colisão. Não é possível esconder isso, mas é possível esconder o que um objeto fará quando chegar. É possível classificar observações que mostram que ele está a desacelerar quando deveria estar a acelerar. É possível suprimir dados que revelam estruturas internas incompatíveis com a formação natural. É possível restringir o acesso a imagens que mostram geometrias que não deveriam existir num pedaço de gelo com 7,5 mil milhões de anos. E é possível construir bunkers enquanto se diz ao público que está tudo bem. A elite sabe de algo. Os bilionários de Silicon Valley, que normalmente competem ferozmente, estão a cooperar em complexos de bunkers compartilhados na Nova Zelândia e na Patagônia. Isso não acontece a menos que a ameaça seja existencial e universal. Os executivos de Wall Street, que medem tudo em lucros trimestrais, estão a gastar centenas de milhões em instalações que talvez nunca sejam usadas. Isso não acontece a menos que tenham visto evidências que os convenceram de que o evento é real e iminente. Líderes políticos de partidos opostos, que não concordam em nada mais, estão a coordenar planos de contingência confidenciais. Isso não acontece a menos que a ameaça transcenda as divisões políticas normais. O complexo havaiano de Mark Zuckerberg não é apenas uma propriedade de luxo, é um complexo de sobrevivência disfarçado de refúgio de bilionário. As componentes subterrâneas abrangem milhares de metros quadrados. Geração de energia autossuficiente, sistemas de purificação de água proveniente de aquíferos profundos, instalações de produção de alimentos, construção resistente a explosões, matrizes de comunicações com ligações via satélite independentes da infraestrutura terrestre, e suprimentos suficientes para sustentar dezenas de pessoas indefinidamente. Por que o fundador de uma empresa de mídia social precisa de infraestrutura projetada para sobreviver ao colapso da civilização? O que ele sabe? As ambições de colonização de Marte de Elon Musk de repente fazem mais sentido através desta lente, não apenas exploração, não apenas expansão, fuga, retirar uma população de reserva da Terra antes de 19 de dezembro. Os cronogramas de lançamento da SpaceX foram discretamente acelerados, mais voos, retorno mais rápido, ultrapassando os limites do que é tecnicamente viável para levar pessoas e cargas ao espaço, e potencialmente a Marte antes do evento. Musk fez comentários enigmáticos sobre riscos existenciais e apólices de seguros civilizacionais. Ele falou sobre a importância de nos tornarmos multiplanetários com uma urgência que vai além do entusiasmo normal pelo espaço. Ele sabe. Todos eles sabem. As instalações governamentais estão a ser atualizadas de maneiras que não correspondem aos orçamentos públicos. A FEMA ativou protocolos de continuidade do governo normalmente reservados para cenários de guerra nuclear. Unidades militares foram encarregadas de proteger centros de comando subterrâneos. Reservas estratégicas de alimentos, combustível e suprimentos médicos estão a ser transferidas para instalações de armazenamento reforçadas. Pessoal com habilidades críticas está a ser identificado e recebendo ofertas de cargos em programas governamentais que não podem ser discutidos publicamente. Tudo está a acontecer discretamente. Tudo está a acontecer agora. Tudo sincronizado com a data de 19 de dezembro. As licenças de construção revelam o escopo se você souber ler nas entrelinhas. Pedidos para instalações de pesquisa geológica profunda em locais remotos. Licenças para túneis de manutenção de infraestruturas, que se estendem centenas de metros abaixo da superfície. Contratos para portas à prova de explosão classificadas para suportar pressões que só fazem sentido se estiver a preparar-se para algo catastrófico.
A documentação existe para aqueles que estão dispostos a vasculhar os registros burocráticos. O padrão é inconfundível: construção subterrânea massiva coordenada globalmente entre governos e entidades privadas que normalmente não cooperam. Mas a construção em si conta apenas parte da história. É quem está a ser convidado para esses bunkers que revela o verdadeiro horror do que está a ser planeado. Não você, não a sua família. Não cidadãos comuns que pagam impostos e confiam que os seus governos os protejam. As instalações de sobrevivência são reservadas para uma elite cuidadosamente selecionada. Os ricos que podem pagar associações de milhões de dólares, funcionários do governo considerados essenciais para a continuidade, cientistas com conhecimento especializado, militares encarregados da segurança e espécimes genéticos, reprodutores humanos selecionados por inteligência, saúde e diversidade genética. Os critérios de seleção que vazaram de uma empresa privada de bunkers incluíam requisitos que deveriam aterrorizar qualquer pessoa que não fosse aprovada. Restrições de idade limitando a entrada indivíduos entre 20 e 50 anos. Exames de saúde mais invasivos do que os exames físicos para o recrutamento militar. Testes genéticos para identificar doenças hereditárias e garantir a diversidade genética entre a população sobrevivente. Avaliações psicológicas para determinar quem pode funcionar sob estresse extremo a longo prazo. Avaliações de competências que dão prioridade a engenheiros, médicos, especialistas agrícolas e outros profissionais úteis para reconstruir a civilização. O resto da humanidade? Descartável. Deixado na superfície para enfrentar o que quer que o evento traga. Alguns bunkers têm sigilo operacional que sugere coordenação militar. Locais cuidadosamente escolhidos por sua estabilidade geológica, distância de falhas geológicas, elevação acima das mudanças projetadas no nível do mar, proximidade de fontes de água subterrâneas, defensabilidade contra possíveis ameaças na superfície. Estas não são escolhas aleatórias, são seleções baseadas em modelos de ameaças que antecipam cenários específicos. Cenários em que a superfície se torna inabitável, onde pulsos eletromagnéticos desativam todos os aparelhos eletrônicos não protegidos por gaiolas de Faraday, onde as condições atmosféricas mudam tão drasticamente que respirar o ar da superfície se torna letal, onde algo do 3i Atlas chega à Terra e se espalha pela biosfera. A perspectiva da guerra biológica aterroriza os especialistas mais do que qualquer outra possibilidade. E se o 3i Atlas não estiver transportando micróbios simples, mas sim patógenos modificados geneticamente? E se alguma civilização antiga tiver transformado a biologia em arma e a enviado pela galáxia como ferramenta de esterilização? E se a Terra estiver sendo semeada com organismos projetados para eliminar os ecossistemas existentes e preparar o planeta para a colonização por quem quer que os tenha enviado? Os bunkers que estão sendo construídos têm sistemas de filtragem de ar classificados para contenção biológica. Filtros EPA, apoiados por esterilização ultravioleta, apoiada por purificadores químicos. Exagero para proteção contra precipitação radioativa. Exatamente certo para proteção contra patógenos transportados pelo ar. As instalações médicas nesses bunkers contam sua própria história, não são apenas postos de primeiros socorros, são salas cirúrgicas completas, alas de quarentena com salas de isolamento com pressão negativa, estoques farmacêuticos, incluindo antibióticos de amplo espectro, antivirais e tratamentos experimentais ainda não aprovados para uso público. Bancos de sangue, equipamento de tipagem de tecidos, armazenamento de células estaminais. Estas são preparações para cenários de guerra biológica ou surtos pandêmicos de letalidade sem precedentes. Por que precisaria desta infraestrutura para sobreviver a um impacto de asteroide ou guerra nuclear? Não precisaria. Mas precisaria dela se esperasse contaminação por organismos desconhecidos vindos do espaço interestelar. Os protocolos de comunicação para estas instalações revelam paranoia sobre o controlo da informação. Ligações por satélite encriptadas independentes da infraestrutura da internet. Linhas fixas reforçadas enterradas a uma profundidade suficiente para sobreviver à destruição da superfície. Sistemas de rádio que utilizam espectro de espalhamento por salto de frequência para evitar a detecção e interferências. E segurança operacional rigorosa que exige que o pessoal nunca discuta detalhes das instalações com pessoas de fora. Não estão apenas a construir isolamento físico, estão a construir isolamento informativo, garantindo que,
Aconteça o que acontecer na superfície, qualquer que seja o caos que irrompa entre os milhares de milhões abandonados, aqueles que estão no subsolo permaneçam isolados e inconscientes. O cronograma das atividades de construção mostra uma aceleração à medida que dezembro se aproxima. Projetos que começaram como renovações tranquilas de repente têm horários de trabalho de 24 horas. Materiais que normalmente seriam enviados em prazos econômicos estão sendo transportados por via aérea a um custo enorme. Empreiteiros que fazem muitas perguntas estão sendo substituídos por trabalhadores que assinam acordos de confidencialidade respaldados por penalidades assustadoras. Tudo precisa de estar concluído antes de 19 de dezembro. Tudo precisa de estar operacional, abastecido e pronto, porque, após essa data, de acordo com as informações confidenciais a que essas pessoas têm acesso, o mundo da superfície muda para sempre. Os líderes religiosos foram consultados de maneiras que não correspondem à narrativa pública. Se o Three Eye Atlas fosse apenas um cometa, por que o Vaticano convocaria conselhos teológicos especiais para discutir as implicações do contato com inteligência não terrestre? Por que os estudiosos islâmicos se reuniriam em sessões a portas fechadas sobre cenários do dia do julgamento e preservação da fé? Por que os mosteiros budistas no Tibete receberiam delegações governamentais perguntando sobre doutrinas de renascimento e continuidade espiritual em meio a perturbações catastróficas? Essas consultas aconteceram, várias fontes as confirmam. E elas aconteceram porque alguém com autoridade antecipa uma situação que requer uma estrutura religiosa para processar um trauma sem precedentes. A preparação psicológica que está sendo conduzida secretamente aterroriza aqueles que estão cientes dela. Funcionários do governo com acesso a informações confidenciais sobre o Three Eye Atlas estão a receber serviços de aconselhamento para processar preocupações existenciais sobre o futuro da humanidade. Militares designados para a segurança de bunkers estão a receber treinamentos sobre gerenciamento de populações civis sob extrema pressão e protocolos para isolamento forçado durante períodos prolongados de crise. Esses não são currículos militares padrão. São preparativos para cenários em que os contratos sociais normais entram em colapso e a autoridade deve ser mantida pela força, se necessário. Os mercados financeiros mostram sinais sutis, mas inequívocos, de que os negociantes informados estão a posicionar-se para uma catástrofe. Posições curtas em companhias de seguros que enfrentariam falência devido a reclamações generalizadas. Compras massivas de ouro e criptomoedas, sugerindo a expectativa de que os sistemas monetários tradicionais irão falhar. Investimentos em commodities que provavelmente manterão o seu valor durante o colapso social. Munições, alimentos enlatados, equipamentos de purificação de água, suprimentos médicos. E liquidação silenciosa de ativos que requerem uma civilização funcional. Imóveis, ações de empresas dependentes de cadeias de abastecimento, qualquer coisa que pressuponha que o amanhã será semelhante ao hoje. A indústria espacial mostra uma atividade incomum, inconsistente com os anúncios públicos. O manifesto da SpaceX mostra lançamentos programados até 15 de dezembro, seguidos por uma lacuna suspeita. Os satélites que estão a ser lançados em novembro e no início de dezembro têm capacidades que não correspondem aos seus objetivos declarados. Sistemas de observação apontados continuamente para o Three Eye Atlas. Satélites de comunicação posicionados para fornecer cobertura independente da infraestrutura terrestre. E lançamentos de carga para a Estação Espacial Internacional, transportando suprimentos que excedem em muito as necessidades da tripulação, quase como se estivessem a armazenar recursos em órbita para o caso de a superfície se tornar inacessível. A coordenação internacional contradiz as tensões diplomáticas públicas. Países que oficialmente não cooperam em nada estão a partilhar discretamente dados sobre o Three Eye Atlas por canais secretos. Rússia, China, Estados Unidos, nações europeias, todos alimentando informações em um banco de dados confidencial mantido por uma agência que a maioria das pessoas nem sabe que existe. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides foi supostamente criada para a defesa planetária contra impactos de asteroides. Mas sua atividade em torno do Three Eye Atlas sugere que seu verdadeiro objetivo é coordenar a resposta global a algo muito mais complexo do que rochas espaciais. E então, há os desaparecimentos, não desaparecimentos em massa, não óbvios o suficiente para desencadear investigações, apenas indivíduos que silenciosamente saem da vida pública.
cientistas com experiência em astrobiologia ou xenobiologia aceitando cargos em locais não revelados, engenheiros especializados em proteção contra radiação aceitando contratos sobre os quais não podem falar, médicos com experiência em doenças infecciosas mudando-se com suas famílias para lugares que não especificam. Cada desaparecimento é explicável individualmente. Coletivamente, eles formam um padrão de fuga de cérebros para projetos que ninguém nomeia. Os denunciantes que tentam expor o que está a acontecer enfrentam consequências que aterrorizam os outros e os levam ao silêncio. Destruição de carreiras. Assédio legal por meio de classificações de segurança nacional. Em casos extremos, acidentes que parecem convenientes demais. Um engenheiro aeroespacial que postou online sobre observações anômalas do Three Eye Atlas durante o periélio morreu em um acidente de carro 2 dias depois. A polícia considerou o caso acidental. Seus colegas observaram que ele era um motorista experiente, sem histórico de comportamento imprudente. Outro cientista que discutiu dados espectroscópicos preocupantes numa entrevista em podcast perdeu as suas autorizações de segurança, o cargo na universidade e a capacidade de publicar em revistas importantes em poucas semanas. A mensagem é clara. Fale sobre o que sabe e a sua vida acaba, de uma forma ou de outra. As capacidades tecnológicas reveladas através de fugas sugerem que os governos possuem sistemas de vigilância e controlo muito além do conhecimento público. Redes de satélites que podem rastrear veículos individuais em qualquer lugar da Terra. Sistemas de inteligência artificial que analisam as redes sociais para identificar e suprimir narrativas perigosas antes que elas se espalhem viralmente. Algoritmos de censura automatizados que detectam palavras-chave relacionadas ao Three Eye Atlas e sinalizam publicações para revisão ou remoção. Esses sistemas existem, estão operacionais e estão a ser implantados para gerenciar informações sobre o dia 19 de dezembro com uma precisão que sugere anos de preparação, não meses. Os filhos da elite estão a ser retirados das escolas sob histórias falsas, programas de intercâmbio cancelados, oportunidades de estudo no estrangeiro adiadas e famílias ricas a tirar férias prolongadas para locais remotos a partir do início de dezembro. Não estão preocupados com a educação dos seus filhos neste momento, estão preocupados com a sobrevivência dos seus filhos, em levá-los para locais seguros antes de 19 de dezembro, em garantir que a próxima geração da sua linhagem sobreviva ao que quer que esteja por vir. Cofres de sementes, bancos de genes, bibliotecas digitais, toda a infraestrutura projetada para preservar o conhecimento humano e a biodiversidade durante eventos catastróficos foram ativados e estão a ser atualizados com uma urgência sem precedentes. O Cofre Global de Sementes de Svalbard, na Noruega, projetado para proteger a diversidade de culturas durante qualquer desastre, recebeu novos depósitos massivos ao longo de 2025. Não foram adições de rotina, foram remessas de emergência de instituições em todo o mundo tentando preservar o máximo possível de diversidade genética antes de um prazo não declarado. Os bancos genéticos animais estão a ser ampliados e protegidos em locais escolhidos pela sua capacidade de sobrevivência através do isolamento prolongado. Os centros de dados que armazenam cópias do conhecimento humano, toda na internet, bases de dados científicas, arquivos culturais, estão a ser transferidos para instalações reforçadas. Múltiplas cópias redundantes distribuídas globalmente em locais selecionados pela sua estabilidade geológica e defensabilidade. Não estão apenas a proteger os dados de pulsos eletromagnéticos ou de uma guerra nuclear. Estão a garantir que, aconteça o que acontecer em dezembro, o conhecimento humano sobreviva, mesmo que a maioria dos humanos não sobreviva. Mesmo que a civilização entre em colapso total e os sobreviventes precisem reconstruir do zero, as informações existirão para acelerar a recuperação. E as pessoas comuns não têm ideia. Elas vivem suas vidas confiando que os governos as alertariam se o perigo se aproximasse, confiando que a elite não as abandonaria, confiando que a humanidade enfrentaria o futuro junta. Mas, por trás de portas fechadas, por trás de barreiras de classificação, por trás de acordos de confidencialidade impostos com destruição de carreiras e coisas piores, existe uma realidade diferente. Uma realidade em que aqueles com poder e conhecimento estão a preparar-se para selar-se no subsolo e deixar todos os outros à mercê do destino que o dia 19 de dezembro lhes reservar. Os bunkers representam a admissão de que as defesas convencionais não funcionarão. Se o Three Eye Atlas fosse apenas uma ameaça física, os militares preparariam respostas convencionais.
Mas não se pode abater algo que já está aqui. Não se pode interceptar algo que se move a 200 mil quilômetros por hora pelo espaço. Não se pode negociar com algo que pode nem estar vivo no sentido que entendemos. Tudo o que se pode fazer é esconder-se, enterrar-se profundamente na terra e esperar que o que quer que aconteça na superfície não penetre no subsolo. Esperar que a filtragem do ar impeça a contaminação. Esperar que os suprimentos durem o suficiente para que qualquer perigo passe. Esperar que, quando os sobreviventes finalmente emergirem, haja um mundo ao qual vale a pena retornar. 19 de dezembro de 2025. Faltam 40 dias. 40 dias até o teste definitivo para saber se os governos conseguem manter segredos de populações com acesso à internet e capacidade de observação amadora. 40 dias até o Three Eye Atlas fazer a sua aproximação máxima e o que quer que tenha sido planejado acontecer ou não. 40 dias até descobrirmos se os bunkers eram preparativos necessários para sobrevivência ou uma paranoia cara. 40 dias até a elite se selar no subsolo e todos os outros descobrirem o que eles sabiam, mas não compartilharam. O que realmente acontece em 19 de dezembro? Que cenários mantêm a elite acordada à noite, mesmo enquanto prepara os seus santuários subterrâneos? Os documentos vazados, as conversas sussurradas, os padrões de preparação, tudo aponta para possibilidades tão aterrorizantes que até mesmo reconhecê-las publicamente arrisca um pânico em massa. Mas a verdade, se essas fontes forem confiáveis, é pior do que qualquer coisa que a ficção científica tenha imaginado. Porque o Three Eye Atlas não está apenas se aproximando, ele está executando um plano que levou 7,5 bilhões de anos para ser elaborado. O cenário mais perturbador envolve a colheita de consciência. E se o Three Eye Atlas for um dispositivo de recolha de dados construído por uma inteligência tão avançada que não valoriza a matéria biológica, mas sim os padrões de informação? E se ele estiver a aproximar-se para escanear o espectro eletromagnético da Terra, lendo todas as comunicações digitais, todas as ondas cerebrais, todos os padrões de atividade neural de 8 mil milhões de seres humanos? Imagine os seus pensamentos, memórias, personalidade, tudo o que faz de si, você, sendo copiado e armazenado numa base de dados alienígena sem o seu conhecimento ou consentimento. Não sentiria nada. Não saberia que isso aconteceu. Continuaria a viver a sua vida enquanto uma cópia digital perfeita existe em outro lugar, propriedade de seres que nunca compreenderá. Isso explica o envolvimento da FEMA. Os bunkers têm blindagem Faraday não apenas para proteção contra pulsos eletromagnéticos, mas para bloquear tecnologias de varredura que mal podemos teorizar. Paredes revestidas de chumbo, malha de cobre embutida em concreto, equipamentos eletrônicos reforçados contra frequências que variam de extremamente baixas a extremamente altas. Eles estão a tentar esconder as assinaturas da consciência humana de quaisquer sensores que o Three Eye Atlas utilize, tentando preservar alguma fração da humanidade que permaneça não varrida, não catalogada, não pertencente a qualquer inteligência que enviou esta sonda. Mas a colheita da consciência é otimista em comparação com a hipótese da terraformação. E se o Three Eye Atlas transportar nanotecnologia autorreplicante projetada para converter a biosfera da Terra em outra coisa? Máquinas de von Neumann em escala molecular programadas para desmontar matéria orgânica e reconstruí-la em estruturas que servem a propósitos alienígenas. O processo não seria instantâneo, não seria dramático, apenas uma gosma cinzenta espalhando-se lentamente a partir de onde quer que os nanites iniciais pousassem, consumindo tudo o que é biológico, decompondo proteínas, lípidos, ácidos nucleicos em átomos constituintes e remontando-os em maquinaria alienígena. As instalações médicas nos bunkers fazem sentido através desta lente, filtragem de ar para impedir a infiltração de nanites, protocolos de quarentena para identificar e eliminar qualquer pessoa exposta antes que leve a contaminação para o subsolo. Diversidade genética para garantir que, se a população da superfície for convertida em gosma cinzenta, um número suficiente de humanos sobreviva em isolamento para reconstruir. É uma triagem à escala civilizacional. Aceitar que milhares de milhões morrerão para garantir que milhares sobrevivam. Ou considere o cenário de guerra psicológica. E se o Three Eye Atlas não causar danos físicos a ninguém, mas em vez disso transmitir sinais que alteram a consciência humana? Frequências que interagem com a química neural, padrões de informação que substituem os processos de pensamento normais.
Imagine acordar no dia 20 de dezembro e todos que viram o cometa diretamente ou o assistiram em ecrãs agora servem outra coisa. Não violentamente, não de forma óbvia, apenas sutilmente alterados, lealdades mudadas, prioridades reorganizadas, trabalhando em direção a objetivos que não conseguem articular, em direção a fins que não compreendem. Os bunkers mantêm os seus ocupantes isolados das transmissões, das imagens, de qualquer informação que possa transmitir a infecção, preservando mentes humanas intactas enquanto a população da superfície se transforma em servos voluntários do que quer que tenha enviado o 3i Atlas. As consultas religiosas fazem um sentido horrível neste contexto. Se a maioria da humanidade fica mentalmente comprometida, que responsabilidades têm os que não foram comprometidos? Pode-se matar alguém para salvá-lo do controle mental alienígena? O isolamento é misericórdia ou abandono? Não existem estruturas éticas para estas situações. Os líderes religiosos estão a ser preparados para aconselhar os sobreviventes em decisões que nenhum ser humano deveria enfrentar, através da culpa do sobrevivente em escalas que superam qualquer coisa histórica, através do conhecimento de que se salvaram enquanto deixavam milhares de milhões a um destino pior do que a morte. As evidências sugerem que vários governos desenvolveram protocolos de contingência para todos esses cenários e piores. Documentos confidenciais referem-se a eventos ômega, situações tão catastróficas que as regras normais do direito e da ética se tornam sem sentido. Lei marcial autorizada preventivamente. Ordens para atirar à vista em qualquer pessoa que mostre sinais de contaminação ou comprometimento. Autoridade para usar armas nucleares em centros populacionais, se necessário, para conter a propagação do que quer que o 3i Atlas libere. As pessoas que preparam esses protocolos não são monstros. São pessoas que viram dados confidenciais mostrando o que pode estar por vir e concluíram que sacrificar milhões para potencialmente salvar milhares representa sucesso. O dia 19 de dezembro não é apenas a aproximação mais próxima, é a distância ideal para a varredura. Quaisquer sensores que o 3i Atlas transportar terão resolução máxima quando o objeto passar a 1,8 unidades astronômicas. Isso é perto o suficiente para uma observação detalhada, mantendo-se longe o suficiente para que as armas terrestres não o possam atingir. A trajetória foi planeada. O tempo foi calculado. 7 bilhões e meio de anos de viagem culminando nesta data específica, nesta distância específica, neste alinhamento específico que maximiza a recolha de dados e minimiza o risco para a própria sonda. Os astrônomos amadores representam o fator imprevisível que ninguém pode controlar. Dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo com telescópios e câmaras observam o 3i Atlas durante a aproximação máxima. Se o objeto fizer algo observável, utilizar dispositivos, emitir radiação incomum, exibir geometrias incompatíveis com a formação natural, essas observações estarão online em poucos minutos, antes que a censura governamental possa ser ativada, antes que os mecanismos de controle narrativo sejam acionados. A verdade, seja ela qual for, será impossível de suprimir completamente. É por isso que especialistas em guerra psicológica prepararam estratégias de gestão da população. É por isso que as plataformas de redes sociais receberam briefings confidenciais sobre como identificar e conter informações erradas que induzem ao pânico. É por isso que o aparato está pronto para desacreditar, descartar e distrair de quaisquer verdades que surjam. Mas eis o que mais aterroriza os insiders: a possibilidade de que 19 de dezembro seja apenas o começo, que o 3i Atlas seja apenas o primeiro contacto, uma sonda de avaliação inicial para determinar se a Terra merece toda a atenção da civilização que a enviou. Os bunkers não estão a ser construídos para sobreviver ao dia 19 de dezembro. Estão a ser construídos para sobreviver ao que vier depois, se o relatório da sonda desencadear a próxima fase. Imagine o 3i Atlas a transmitir de volta à sua origem. Planeta-alvo confirmado, biosfera rica, espécie tecnológica presente mas primitiva, recursos abundantes, recomendo a colheita. E então esperar anos, décadas ou séculos pela chegada da frota de colheita. A elite sabe disso. É por isso que os projetos dos bunkers incluem provisões para ocupação multigeracional. É por isso que os protocolos de diversidade genética garantem que populações viáveis possam persistir por séculos no subsolo. É por isso que cofres de sementes e arquivos de conhecimento estão a ser protegidos em vários locais redundantes.
Eles não estão a se preparar para sobreviver a um evento, estão a se preparar para sobreviver às consequências de um evento que pode durar séculos, preparando-se para a possibilidade de que eles e os seus descendentes possam precisar permanecer escondidos no subsolo por gerações, enquanto algo incompreensível acontece na superfície acima deles. A preparação financeira revela esse cronograma. Os ricos que estão a liquidar ativos não estão apenas a se proteger contra um colapso no curto prazo, estão a converter riqueza em formas que permanecem valiosas mesmo com a descontinuidade da civilização. Ouro e metais preciosos que mantêm o seu valor independentemente do governo ou sistema econômico que eventualmente surgir. Criptomoedas armazenadas em carteiras de hardware independentes da infraestrutura da internet. Mercadorias físicas, armas, munições, medicamentos, sementes, ferramentas, qualquer coisa que tenha valor inerente em vez de valor atribuído. Estão a posicionar-se para um futuro em que o dinheiro não significa nada, mas os recursos significam tudo. E depois, há os sinais. Emissões eletromagnéticas detectadas a partir do 3i Atlas, que fontes oficiais descartam como processos naturais de plasma. Mas a análise de cientistas independentes mostra uma estrutura inconsistente com fenômenos naturais. Padrões repetitivos, codificação de informação que sugere transmissão deliberada, o objeto está a comunicar, a transmitir algo. Para onde? Para quem? Ninguém oficial dirá. Mas os protocolos de blackout de comunicação do bunker fazem sentido se estiverem a tentar evitar receber o que quer que o 3i Atlas esteja a enviar, tentando garantir que qualquer informação, qualquer programação, qualquer vírus mental que a sonda transmita, não chegue às populações subterrâneas. 19 de dezembro de 2025. Faltam 39 dias. A contagem decrescente começou. Equipas de construção de bunkers a trabalhar sem parar, famílias de elite a mudar-se discretamente, unidades militares a posicionar-se perto de instalações subterrâneas, suprimentos de emergência a serem armazenados, líderes religiosos a preparar estruturas de aconselhamento para traumas sem precedentes. E pessoas comuns a viver as suas vidas, confiando que os funcionários sorridentes e os cientistas tranquilizadores que lhes dizem que está tudo bem, estão realmente a dizer a verdade. Acreditando que, se houvesse perigo, alguém os avisaria. Acreditando que os seus governos, os seus líderes, as pessoas com poder e conhecimento os protegeriam em vez de abandoná-los. Mas as portas dos bunkers contam uma história diferente. Portas blindadas maciças, capazes de selar completamente as instalações. Fechaduras eletrônicas programadas para impedir a abertura do exterior uma vez seladas. Protocolos que especificam que, uma vez fechadas as portas em 19 de dezembro, elas não serão reabertas por um período mínimo de 5 anos, independentemente do que estiver a acontecer na superfície. Isso não é proteção. Isso é abandono. Isso é descartar todos os que estão lá fora como perdas aceitáveis para garantir que alguém, qualquer pessoa, sobreviva ao que vier a seguir. Os documentos mais horripilantes descrevem cenários de densidade populacional ideal para a reconstrução pós-evento. Cálculos que mostram que a recuperação da civilização ocorre mais rapidamente com a população global reduzida para 500 milhões ou menos. Análises que mostram que a civilização industrial tecnológica causa problemas de sustentabilidade que são melhor resolvidos através de uma redução massiva da população. Recomendações de que as estratégias de emergência dos bunkers não se concentrem em resgatar sobreviventes da superfície, mas em garantir que eles nunca representem ameaças à população subterrânea protegida. Isso não é especulação de teoria da conspiração. São documentos de planeamento vazados de think tanks, financiados por governos e bilionários que se preparam para o evento. Alguns acreditam que isso é deliberado, que o 3i Atlas não é uma ameaça alienígena, mas uma oportunidade alienígena, que a elite se comunicou com qualquer inteligência que o enviou, que acordos foram feitos, tecnologia trocada por cooperação, proteção concedida àqueles dispostos a ajudar a facilitar qualquer transformação que o 3i Atlas traga, que os bunkers não estão a esconder-se do evento, mas a preservar os participantes nele, garantindo que, quando a transformação for concluída, quando a população da superfície for convertida, colhida ou reprogramada, um remanescente humano permaneça para servir como administradores, tradutores, guias indígenas para os novos proprietários da terra. Provas? Circunstanciais, na melhor das hipóteses, mas os padrões estão lá para aqueles que estão dispostos a vê-los. A consistência da preparação entre nações que normalmente não cooperam em nada.
Os protocolos partilhados apesar dos diferentes sistemas políticos e interesses concorrentes. A coordenação que sugere conhecimento comum, propósito comum, lealdade comum a algo além da soberania nacional ou do bem-estar humano. O que poderia produzir tal unidade, exceto o contacto com um poder tão avassalador que os conflitos terrestres se tornam irrelevantes? Exceto o conhecimento de uma transformação tão total que a única resposta racional é a cooperação com o inevitável? O dia 19 de dezembro se aproxima. A elite se prepara. Os bunkers aguardam. E acima do solo, 8 bilhões de pessoas continuam suas vidas, confiando que amanhã chegará como sempre chegou, confiando que o sol nascerá, confiando que o amanhã será semelhante ao hoje. Mas aqueles que observam o Three Eye Atlas através de telescópios, aqueles que rastreiam a sua trajetória, aqueles que analisam as suas emissões e medem a sua massa e calculam as suas capacidades, sabem algo diferente. Sabem que algumas manhãs não chegam, que alguns amanhãs quebram todos os padrões, que alguns eventos dividem a história em antes e depois, sem nada entre eles além de um horror indescritível. O cometa aproxima-se, a 270 milhões de quilômetros de distância, mas a aproximar-se, movendo-se a 200 mil quilômetros por hora, carregando 7 bilhões e meio de anos de propósito acumulado em direção ao momento determinado. E em bunkers escavados nas profundezas das montanhas e continentes, a elite se tranca, dizendo adeus à luz do sol, ao ar fresco, ao mundo da superfície que estão abandonando, esperando em seus santuários fortificados pelo dia 19 de dezembro para revelar se sua paranoia era justificada ou se eles se aprisionaram em tumbas sem motivo, além de sua própria covardia. Em breve saberemos. 39 dias. Então, qualquer que seja a verdade, ela virá à tona. O que quer que o Three Eye Atlas tenha vindo fazer, acontecerá. E a humanidade descobrirá se enfrentaremos esse futuro juntos ou se aqueles com poder e conhecimento estavam certos em se trancar no subsolo e deixar o resto de nós à mercê de qualquer horror que se aproxime do espaço interestelar.